Muito bem, meus caros. Muito bem. Espero que vocês estejam aí ótimos, né? Olha, aqui em São Paulo está uma temperatura muito boa hoje, né? Hoje. Os termômetros, neste exato momento, marcam 19 graus, né? Bom, e isso na prática significa um dia produtivo, né? Um dia mais animado, sem aquela pressão desanimadora do calor dos últimos dias, né? Bom, mas infelizmente isso vai durar pouco, né? Porque o calor amanhã está aí de volta. Mas de qualquer forma, é um descanso, é um descanso. Muito bem. Olha, eu não sei se vocês conhecem o George Steiner, né? Mas assim, ele é uma das figuras mais importantes da crítica literária nos séculos aí 20 e 21, né? Ele morreu no ano passado, né, aos 90 anos, deixou uma obra aí variadíssima, né, uma obra aí em muitos sentidos instigante e que merece leitura atenta, né? Mas assim, hoje nós não vamos entrar aí nas minúcias do trabalho dele, sabe? Quer dizer, bom, para vocês terem uma ideia, quer dizer, basta a gente lembrar, né, a importância dele, a gente ter uma ideia da importância dele. Basta lembrar que ele foi o sucessor do Edmund Wilson, né? Que é outro crítico literário incrível. Foi ele que sucedeu o Wilson na New York Review of Books, tá? Bom, mas eu quero falar do Steiner porque eu sei que muitos de vocês ficam aí, né, se perguntando qual é o caminho para se tornar uma pessoa culta, né? E eu tenho certeza de que se vocês lerem alguns dos livros do Steiner, bom, vocês certamente vão se perguntar ainda mais, né, o que é preciso para ter uma cultura assim, né, para ser um leitor desse nível, né? Quer dizer, o que é preciso fazer para ter mais conhecimento, para ter uma vida de estudos que realmente amplie não só a sua erudição, né, mas permita que você compreenda melhor o mundo, a vida, as pessoas, né? E, claro, compreenda melhor a você mesmo, né? Quer dizer, são perguntas, inclusive, que hoje, né, hoje estão aí saltitando nas redes sociais, né, nos mais diferentes perfis. E eu acho que muita gente fala dessas questões, mas fala às vezes com excessiva simplicidade, como se tudo se restringisse, se limitasse a uma questão de ter ou não ter vontade, né? Bom, e é pensando nessas questões que eu quero mostrar a vocês o caso do Steiner, né? Quer dizer, como é que foi um pouco da formação dele, a formação inicial dele na infância, né? Então, assim, vejam, ele nasce numa família em que as crianças, né, cresciam falando alemão, inglês e francês, né? Agora vejam bem, isso é muito importante, tá? Era absolutamente natural saber, no mínimo, três línguas, tá? Quer dizer, o Steiner conta que ele deve essa formação ao pai dele, porque o pai sabia que uma língua que se aprende é uma nova liberdade, uma língua nova, um cosmo e um mundo somente dela. É o que ele dizia. Quer dizer, uma língua nova é uma chance de sobrevida inestimável. O Steiner dizia. Agora, acontece que o pai tinha aprendido isso também na infância, né? Convivendo lá com os seus pais, os seus avós, que por sua vez tinham a mesma forma de pensar, tá? Então, vejam que a formação do Steiner não nasceu de uma escolha artificial,
né? Não, quer dizer, essa preocupação com a formação dos filhos é uma herança familiar no histórico da família do George Steiner, né? O pai do Steiner, que tinha nascido em Praga, né, lá no Império Austro-Húngaro, bom, o pai contava que quando ele era criança, os avós já conversavam naturalmente, né, em Yiddish, em alemão, em hebraico e em tcheco, né? E que assim, e que ele ainda aprendeu francês com a primeira governanta dele, tá? Então assim, e é essa consciência que o pai do Steiner tinha, né, que faz com que ele, então, quando o Steiner chega na idade escolar, eles estão morando em Paris, mas ele matricula o Steiner numa escola americana, né? Por quê? Porque o objetivo não era só que o menino aprendesse diversas línguas, não, né? Mas que ele recebesse uma formação cosmopolita, ou seja, que ele tivesse contato com as mais diversas culturas, né? Então, isso é muito importante perceber. Quer dizer, não há artificialidade nessas decisões, tá? Quer dizer, não é aí um pedantismo da família, tá? Não se trata de aprender só para ostentar cultura e erudição. Não, não é nada disso, tá? Não, é a preocupação com uma formação completa, ampla, tá? E ter uma formação ampla para quê? Para viver melhor, para ser uma pessoa mais completa, tá? Quer dizer, a preocupação do pai do Steiner é basicamente de que o filho esteja preparado para viver e para enfrentar a realidade, né? Aliás, a respeito disso, o Steiner guardava uma lembrança ótima do pai, né? Porque foi graças à atenção do pai aos acontecimentos da época, né, que eles não foram aí aniquilados pelos nazistas, né, e conseguiram fugir primeiro da Áustria e depois da França. O Steiner dizia que o pai dele tinha uma espécie de estoicismo impregnado da generosidade de sua imaginação e de sua paixão diante da realidade, né? Bom, mas o que seria? O que seria essa paixão diante da realidade, né? E o Steiner explica, ele diz assim, é muito simples. É a ideia de que a realidade tem direitos que vão além das nossas esperanças. Bom, essa ideia eu acho muito interessante, né? Quer dizer, a realidade tem direitos para além das nossas esperanças. Bom, e muita gente esquece disso, né? Muita gente esquece que a realidade não está nem aí para o que a gente quer, né? Para o que a gente deseja, né? E é exatamente por esse motivo, exatamente pelo fato do pai dele ter essa visão, né, que quando começam em Paris as passeatas da extrema-direita, né, que defendia os nazistas, né, isso antes da, da ocupação da França pelos alemães, né? Quando começam as passeatas, acontece um fato que explica bem o que é essa paixão aí do pai dele pela realidade, né? Nessas passeatas, né, aqueles grupos, né, chamados grupos da Cruz de Ferro, né, eles marchavam gritando, assim, gritando morte aos judeus, né? Bom, e num desses dias o Steiner, ainda muito pequeno, estava no jardim da infância, e pegam ele e levam ele às pressas para casa, né? Porque estava havendo uma mega passeata lá que ia passar perto da casa deles. Bom, e chegando lá, a mãe então fecha as venezianas, né? Para que as crianças não vejam o que estava acontecendo. Porque eles eram judeus, né? Mas o pai do Steiner, com absoluta calma, vai, abre a janela e faz o menino olhar, né? E diz assim, diz para ele assim:
veja, meu filho, isto é a história. Tá? Ou seja, é como se o pai dissesse, veja, olha, diante de certos aspectos da realidade, nós até podemos nos defender, né? Mas é preciso que você olhe, é preciso que você entenda, que você conheça, né? Porque o mal, né? Porque a loucura sempre pode se repetir. Né? Bom, Steiner diz que na hora ele não entendeu o que o pai quis dizer com aquilo. Né? Mas é claro que ele guardou isso na memória e que depois, diante de outras crises que ele enfrentou ou que ele testemunhou, ele sempre repetia para si mesmo. Né? Isto se chama história. Bom, mas vamos voltar à formação inicial do Steiner. Né? Quer dizer, eu disse que eles falavam 3 línguas em casa. Mas ele aprofundava os conhecimentos de inglês na escola americana e também tinha uma professora particular de francês, para melhorar o francês. Né? E o pai, apesar de trabalhar longas horas todos os dias, né, o pai separava algumas noites durante a semana também para cuidar da formação do filho. Né? E nessas noites, o que eles faziam? Bom, o pai tinha, claro, uma bela biblioteca. Né? E na biblioteca tinha lá uma edição da Odisseia. Agora não me lembro se era da Odisseia ou da Ilíada. Mas era uma edição antiga, uma edição do século XVIII. Então ele punha o menino do lado dele e lia Homero para o filho. Né? Mas lia em grego, né? Quer dizer, explicava a história para o menino em alemão, para que o Steiner entendesse ali o desenrolar das cenas, mas lia o texto no original grego e ia traduzindo os versos. Né? Então, assim, o Steiner, muitos anos depois, quando ele recorda isso, né? Quer dizer, ele diz que o método que o pai sempre usou com ele era muito simples. Né? Se resumia a fazer com que ele sentisse vontade de ler. Né? Sentisse uma vontade crescente de ler. Né? E é claro que a curiosidade do menino crescia, né? Se aguçava aí de livro a livro. Né? Agora, vejam só um pormenor muito interessante. O Steiner podia ler tudo o que ele quisesse, desde que ele seguisse um método. Né? Ele só tinha direito de ler um novo livro se ele fizesse um resumo da obra que ele tinha terminado. Tá? E mais, né? Veja só que interessante, vejam só. Vamos supor que ele começasse a ler um livro e não se entusiasmasse e quisesse mudar de livro. Né? Bom, ele podia fazer isso, não tinha problema nenhum. Mas ele precisava justificar por escrito porque ele não tinha gostado do livro. Quer dizer, e o pai não se satisfazia se ele dissesse que ele tinha gostado ou não. Não. Não, você precisa justificar. Precisa dizer por quê. Por que você não gostou ou por que você gostou. Então vejam, quer dizer, mais uma vez, né, quer dizer, ele recebe uma formação em que o valor do conhecimento não está só no próprio conhecimento, não está só na erudição, mas está num nível mais profundo. Quer dizer, você conhece, você lê para principalmente treinar a sua maneira de ver. Quer dizer, a sua maneira de analisar, de avaliar o que você lê. Não se trata de ler Homero para decorar Homero ou para pensar como Homero. Não. Quer dizer, se trata de entender o que Homero faz com a linguagem. Quer dizer, não se trata de ler Platão para pensar como Platão ou decorar Platão. Não. Se trata de aprender a pensar,
aprender a filosofar com Platão, né? Ou seja, nunca se trata de absorver tudo, como se a criança, né? Ou como se nós fôssemos aí esponjas, né? Desprovidas de vontade, né? Ou como se o conhecimento, né? Os livros que você vai lendo, né? Como se eles fossem aí medalhas, né? Condecorações que a cada livro você vai, pega a medalha e vai de pendurando no peito só para ostentar a sua erudição, tá? Bom, mas assim, pensem também, pensem na paciência, né? E no amor desse pai, né? Quer dizer, um amor que transformou o estudo, né? Não numa imposição, né? Não numa regra, mas num comportamento absolutamente natural, né? E natural porque, como eu disse, acompanhava a família há gerações. Agora, veja um outro dado muito sugestivo, né? O Steiner nasce com um defeito, tá? Ele nasce com o braço direito meio atrofiado, né? Bom, e o que a mãe dele faz? Bom, ele diz que a mãe dele considerava qualquer forma de autopiedade uma coisa nauseante. Ou seja, a autopiedade para a mãe dele era uma coisa repugnante, tá? Então vejam, o caminho mais fácil qual seria? Ah, claro, bom, coitadinho, né? Nasceu aí com o braço direito meio atrofiado. Bom, deixa ele ser canhoto e simplesmente esquece o braço direito. Hã? Quer dizer, mas a mãe faz o quê? A mãe faz o contrário, né? Então, o Steiner ficava com a mão esquerda presa nas costas para obrigar a usar a direita. Quer dizer, ele tinha que se esforçar para que o braço direito recuperasse o movimento, para que ele tivesse habilidade com os dois braços, né? Então, assim, hoje, com as nossas teorias aí pedagógicas, né, isso até pode parecer revoltante, né, para muita gente. Mas o Steiner, na vida adulta, o que ele dizia? Bom, ele dizia que foi graças à mãe que ele conquistou força de vontade e de domínio, né? E claro que esse tipo de educação fez com que ele também sempre desconfiasse dos supostos benefícios das teorias psicológicas modernas, né? Inclusive das teorias psicológicas a respeito da educação das crianças, né? Agora, que conclusões nós podemos tirar de tudo isso, né? Então, assim, eu penso que recuperar os movimentos de um braço defeituoso, bom, isso realmente pode se resumir a ter ou não disciplina, ter ou não força de vontade, né? Agora, adquirir conhecimento, adquirir cultura, né? Bom, também depende de disciplina e de vontade, é claro. Mas vejam que nós podemos fazer muito pouco no transcorrer da nossa vida, tá? Por quê? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos limitados no tempo e no espaço, né? Claro, o esforço pessoal pode muito? Pode, sem dúvida. Mas eu acho que quando se trata de ter conhecimento, de adquirir conhecimento, de adquirir cultura, nós não podemos pensar só em nós mesmos, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar, a gente tem de estudar pensando sempre em criar uma cultura que perdure, né? E que perdure começando na nossa própria família, claro, e, se possível, alcance um círculo ainda maior de pessoas, né? Ou seja, nós temos de estudar e temos de nos aperfeiçoar pensando em como expandir o que nós aprendemos, né? Quer dizer, em como transmitir tudo isso às próximas gerações.
de maneira que elas não precisem começar novamente tudo do zero, né? Quer dizer, a gente precisa estudar e se aperfeiçoar, né, de maneira que os nossos filhos ou os nossos netos aí sejam como o pai do Steiner, ou sejam como o próprio Steiner, né? Claro, se você teve a bênção de nascer numa família semelhante à do Steiner, né, em que o conhecimento é visto, é encarado como o maior tesouro que uma pessoa pode ter, bom, ótimo, ótimo. Dê continuidade a isso, quer dizer, não deixe que essa tradição morra. Mas pode ser que você esteja inaugurando na sua família esse amor pelo conhecimento, né? Pode ser. Então pense nisso, pense não só no presente, mas pense também nas próximas gerações, né? Pense nos frutos incríveis, nos frutos inimagináveis que esse amor pode gerar. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês e amanhã estamos aqui de volta. Tudo de bom.